Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Hoje é dia 27 de abril e a nossa leitura de hoje foram 2 capítulos. Hoje nós lemos os capítulos 18 e 19 do livro de 2 Reis. E agora, neste vídeo, nós vamos comentar um pouco sobre a leitura de hoje, tá bom? Então não sai daí e não esquece, dá um like neste vídeo, se inscreve neste canal e ative o sininho de notificações para você ajudar este canal, para você ajudar para que o YouTube entenda que esses vídeos são relevantes e possa oferecer esses vídeos para outras pessoas também. Muito bem, nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Só um minutinho. Solta a vinheta, editor. Olá, voltamos com o nosso canal Descomplica pra gente. Vamos comentar então 2 Reis, capítulos 18 e 19. No capítulo 18 começa o reinado de Ezequias em Judá, cuja capital é Jerusalém, né? Judá é o Reino do Sul, Israel do Sul. E olha que interessante, Ezequias ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele fez algo mais que os outros reis não tinham feito. Qual foi? Diz aqui a Bíblia, ele removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze. Lembram-se daquela serpente de bronze que Moisés fez quando o povo de Israel foi atacado, né, por víboras, por cobras no deserto? E aí Moisés fez uma serpente de bronze e levantou ela sobre uma haste. E todas as pessoas que olhavam para aquela serpente de bronze eram curadas da picada das cobras. Pois é, e essa serpente de bronze, pasme você, o povo de Israel guardou ela e ficou idolatrando essa serpente de bronze. O nome dessa serpente de bronze era Neustã. Então o povo de Israel ficou adorando a Neustã. Agora, Ezequias, ele faz o seguinte, ele pega a serpente de bronze e faz em pedaços. Ele quebra a serpente de bronze que se tornou um objeto de adoração para aquele povo. Idolatria, né? E aí, então, Ezequias fez o que era correto. E diz aqui que Ezequias confiou no Senhor, fez tudo o que o Senhor mandou. Diz aqui o texto no versículo 6 que ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou todos os mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Então Ezequias até então estava sendo um rei exemplar, um ótimo rei. E aí acontece que Senaqueribe, já o rei da Síria, pelos assírios terem invadido e tomado Israel do norte, né, invadido Samaria, tomado Israel do norte, o que Senaqueribe agora fez? Ele quis tomar Jerusalém também, que era a capital. Então veja, Senaqueribe, os assírios, eles tomam as duas capitais. Eles tomam Samaria, que é Israel do norte, e levam ali cativos. Depois ele traz outros povos para morar em Samaria, né? E agora ele quer tomar a capital de Israel do Sul, a capital do reino de Judá, que é Jerusalém. Então, ele cerca Jerusalém. Aí Ezequias, até a princípio, ele tenta negociar com Senaqueribe, ele manda ali ouro, prata, mas Senaqueribe não se contenta. E aí manda 3 homens com um exército irem até Jerusalém e afrontar Ezequias e afrontar o Deus de Ezequias, o Senhor dos Exércitos. Então, ele manda Tartã, Rabessares e Rabzaqué. Esses 3 foram com o exército. E aí, quando eles chegam lá, o Rabzaqué, ele começa a afrontar Ezequias e afrontar o Deus de Israel. Ezequias, então, preocupado, já no capítulo 19, acho que você leu comigo, ele procura quem? O profeta Isaías, filho de Amós. Isaías tem um livro na Bíblia, nós vamos ler este livro de Isaías, um livro muito bom. Isaías foi um grande profeta de Deus. A gente vai chegar lá, no bíblico, tá bom? Por isso que você tem que continuar firme, para nós chegarmos no livro de Isaías. Muito bem. Mas ele procura Isaías. E Isaías é o profeta de Deus. Lembrando que os profetas eram homens, né? Ou mulheres também, mas a maioria aqui foi de homens, que eram mensageiros de Deus, ou seja, eles eram porta-vozes de Deus, na verdade.
Eles eram porta-vozes de Deus. Eles transmitiam aquilo que Deus queria falar para o povo. Então Deus não falava diretamente com o povo, falava para o profeta, e o profeta falava com o povo, falava para o povo. O profeta poderia falar positivamente, elogiando um povo, que eram os elogios de Deus, ou negativamente, ou seja, levando alertas ao povo. Na maioria das vezes, Deus usou os profetas para alertar o povo. Você viu aí que o Israel do Norte, por exemplo, todos os profetas foram lá, alertou eles, eles não ouviram a voz do profeta, que na verdade era a voz de Deus falando pelos profetas. Chegou a um ponto que os assírios invadiram e levaram eles cativos. Então o profeta tinha esse ministério, era porta-vozes de Deus. Ezequias, ele recebe uma carta das mãos dos mensageiros e leu. E nessa carta estavam fazendo ameaças para ele, né? Rabsaque e o rei da Síria faziam ameaças. Ezequias ficou preocupado e Ezequias fez uma oração ao Senhor. Olha que interessante, a partir do versículo 14 do capítulo 19, ali relata a oração de Ezequias. Eu acho que você leu a oração de Ezequias. Se você não leu, pare e leia ela com bastante atenção. Veja as palavras de Ezequias, como Ezequias ele conversa com Deus, como ele confia em Deus e como ele expõe o problema dele para Deus. O profeta Isaías, a partir do verso 20, Isaías, filho de Amós, né, que é o profeta, ele manda dizer para Ezequias que Deus ouviu a oração. E Deus iria atender a oração. E de fato Deus atendeu. E olha que interessante, no versículo 22 diz assim: a quem você afrontou e de quem blasfemou, e contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Uau! O rei assírio e esse homem aqui chamado Rabsaque, eles estavam afrontando o Santo de Israel, o Deus de Israel. E aí então, no versículo 25, olha que interessante. No verso 25, Deus ele fala que quando os assírios começam a se gabar, que eles tomaram outras cidades, tomaram lá a cidade de Laques, tomaram Samaria, e não sei o que, e tal. E eles falam assim, ó, é como se fosse uma ameaça. Nós tomamos todas essas cidades e vamos tomar Jerusalém também. Será que vocês não se tocaram ainda? Que o Deus de vocês não vai poder salvar vocês? Porque aquela cidade também tinha seus deuses, e eles não salvaram. Então o Deus de vocês não vai salvar vocês também. Então veja, Rabsaque, ele está usando aí de uma pressão psicológica em cima dos israelitas, né, de Israel do sul, né, em cima dos judeus, que ali era Judá, era o reino de Judá, era uma pressão psicológica. Só que quando ele fala tudo isso, Deus fala o seguinte: não, mas todas essas conquistas que você fez, a partir do verso 25, todas essas conquistas que você fez, tudo isso eu já tinha determinado, estava nos meus planos, foi eu quem possibilitou, quem fez você fazer essas conquistas, e eu já planejei isso, ó, antes de você vir ao mundo, Rabsaque e o rei da Síria, né, Senaqueribe, antes mesmo de Ezequias existir, lá nos primórdios, Deus já havia planejado essas conquistas dos assírios. Então eles se gabam de uma coisa que estava sob os planos de Deus, e Deus já sabia de tudo isso daí. Olha que interessante, né, queridos? E aí, então, a partir do verso 35, diz assim que naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou a 185 mil homens no arraial dos assírios. E aí, então, quando Senaqueribe viu aquela montoeira de cadáver, ele volta para a Síria, né? Ele volta para Nínive e ficou lá em Nínive. Só que aí acontece uma desgraça com o Senaqueribe. Acho que você leu aí, né? Diz aqui no versículo 37 que certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Serazer o mataram à espada. Depois, diz aqui que depois fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Edom, filho de Senaqueribe,
reinou em seu lugar. Muito bem, aqui nós lemos então a proteção de Deus para aquele que obedece a Deus, mas também a ira de Deus para aqueles que desobedecem e ainda confrontam Deus, desafiam Deus. Queridos, que eu e você possamos estar sempre ao lado de Deus, que eu e você possamos fazer sempre a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus, estar ao lado de Deus é a garantia de proteção. Deus te abençoe e te guarde. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.